Vamos voltar para da Síria. Paulo, ele está lá com os irmãos, né? E aí surge uma demanda. Lembra que o problema surgiu lá na Antioquia, porque lembra que o Pedro foi lá? Lembra que alguns da parte de Tiago foram lá na igreja da Antioquia, da Síria? E aí surgiu uma controvérsia entre eles lá. Um problema entre eles. Aí Paulo repreende o Pedro e os outros, né, escrevendo, e depois tratou do problema da região da Galácia, escrevendo o livro de Gálatas. Só que a coisa vai tomar uma dimensão maior, né? E às vezes acontece também no nosso meio. Às vezes uma coisa que já foi resolvida, você tem que ficar martelando ali até todos entenderem, né? Então, voltando aqui para a igreja de Antioquia, no capítulo 15 de Atos, versículo 1, diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia, então eles saíram da Judéia para ensinar que os gentios tinham que guardar a lei de Moisés. Tiago já tinha escrito falando que a lei que deveria reger a igreja é o amor, na carta de Tiago. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou o que deve reger a nossa fé, o amor, a fé que atua pelo amor. E aí a turma ainda não está satisfeita, né, com isso. E aí, hoje, irmãos, Moisés ser salvos. Rapaz, eles mexeram no vespeiro, né? Porque lá na igreja de Antioquia tinha quem? Paulo, Barnabé, né? Tinha presbítero, tinha mestre, tinha profeta. Eles deram um tiro no pé, né? Eles deram um tiro no pé. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. Aí, irmão, você acha que é só na igreja que tem contenda? Não é para ter, mas quando acontece, a gente tem que ter maturidade para tratar. E não ficar aborrecido, fazer beicinho, ficar de mal da pessoa. Não. Né? Claro, você tem que ter um momento ali para controlar suas emoções. Tem aquele momento, mas depois perdoa, passa por cima e segue a vida. Fica preso aí em amargura, não. Então, Paulo, junto com Barnabé, aqueles irmãos, e olha o termo que ele usa: e não discussão. Então, qual é a mensagem aqui? Se você não guardar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Essa é o que estão dizendo. E Paulo já tinha dito, não. Paulo já tinha dito, olha, a fé que atua pelo amor. Qualquer um que observa a lei está sob maldição. Paulo já tinha ensinado isso. Pedro já tinha ensinado isso, mas se deixou persuadir. Aí Paulo chamou a atenção dele. Barnabé sabia disso, mas também se deixou dissimular lá na igreja. Ele se deixou levar, né? Então, Paulo, ele levantou em defesa da fé, né? Que ele foi um apologético, um defensor da fé. Ele falou, não. E eles têm uma discussão, imagina eles, uma discussão dele. Às vezes agora bobaginha, a gente faz um drama danado. Aqui não, aqui era questão de eternidade. Aquela questão, se você seguir a lei, você morre. E decai da graça. Então houve uma forte discussão, grande contenda entre eles. Mas, quem resolveu?
A igreja. Eles não estavam lá na igreja de Antioquia? Com mestres, presbíteros. Eles não voltaram lá para prestar relatório do que Deus tinha feito aos gentios através das mãos dele? Então a igreja resolve enviar o Paulo, Barnabé e alguns outros, dentre eles, que fosse a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, quando fala com respeito a essa questão já está definida. Eles não vão reunir para decidir algo. Essa questão já está definida. Então, eles querem uma carta apostólica, ou um ensinamento diretamente dos apóstolos de Jerusalém, porque já que esses caras vieram lá de Jerusalém, né? E o próprio Pedro ficou meio frágil aqui nessa situação, o Barnabé ficou dissuadido. Então faz o seguinte, vocês vão lá em Jerusalém e conversa lá com os apóstolos e presbíteros. Respeito a essa questão. Temos que guardar a lei para ser salvo? Paulo diz, não. Tiago já tinha dito, não. Mas alguns estavam insistindo, vocês têm. É que nem depois de vocês ouvirem essa aula sobre como dar 100% do que nós temos para Deus, e aí alguém falar com você, não, você tem que dar o dízimo. É trocar a liberdade pela escravidão. Porque eu tenho certeza que vai ser difícil para você dar o dízimo. Porque é lei, irmão. E tudo que é lei vira uma maldição na nossa vida. Mas quando eu entendo que eu tenho que cuidar da minha família, que eu tenho que ajudar meus pais, que eu tenho que ajudar o necessitado, que eu tenho que ajudar meus irmãos, rapaz, acabou. Eu sou livre. Está vendo? Eu tenho certeza. É como se fosse isso, né? Os caras já tinham definido a questão. Já sabiam o que tinham que fazer. Mas vai lá ouvir os apóstolos então. Aí eles foram lá. Chegando lá, que interessante, olha que coisa bonita. Enviado, pois, até certo ponto, acompanhados por quem, irmão? Pela igreja. Olha que coisa bonita. Nós enviando 2 ou 3 irmãos para tratar de um assunto, e a igreja toda se reúne, né? Com as bênçãos da igreja, esses irmãos estão indo. Não foi o que aconteceu com os judeus que saíram de Jerusalém. Eles saíram por conta própria. Estão falando por conta própria. Não tinha permissão dos apóstolos. E está trazendo confusão à igreja. Aqui não. Aqui os irmãos estão indo com a bênção da igreja. Tanto é que até certo ponto da viagem, os irmãos estão indo. Olha que coisa bonita. Aí depois fala que a igreja não participa. Como é que a igreja não participa? Se a igreja não participar das decisões, ela não se compromete. Ela tem que estar junta, né? Com aqueles que foram constituídos por Deus para pastoreá-la, para educá-la na justiça, no amor, na fé, no serviço, no exemplo. Então, coisa bonita a igreja acompanhando aqueles irmãos até certo ponto. Aí eles atravessam, né, as províncias da Fenícia, né, de Samaria. Olha que questão. Você quer ajudar as pessoas a conhecer o amor de Deus? Coisa simples, qualquer um pode fazer. Narra as convenções do livro de Atos para as pessoas. Você vai narrar. Você não vai ler palavra por palavra. Você vai dizer, olha, o apóstolo Pedro chegou lá em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, falou de Jesus. As pessoas ouviram, ficaram entristecidas por terem matado Jesus. E aí perguntaram aos apóstolos. Pedro, respondendo, diz que vocês arrependam, sejam batizados, e depois do batismo ficam e saem desse mundo mal. Ó, você narrou.
Narra a conversão do carcereiro. O carcereiro, ele já ia se matar. Paulo falou, não mata não, Senhor, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Você acha que um preso ia fugir diante de um terremoto? Os caras estavam cantando a Deus. Dá um terremoto, os princípios, não ia mesmo, não ia. Deus nos mata. Aí, Paulo ligou para o carcereiro, batizou a família dele, comeu com ele, depois voltou para a prisão. Narra. Conta história, irmãos. Aprende a contar história. Você não tem que ler versículo por versículo. O que Paulo estava fazendo junto com Barnabé, passando pela Irmandade? Narrava as conversões dos gentios com grande alegria a todos os irmãos. A quantos irmãos? 80% da igreja? 100% da igreja. 100%. A igreja do Senhor é 100%. Então, nós estamos longe de ser a igreja da Bíblia. Porque nós nunca temos 100% dos irmãos presentes na Assembleia. Nunca temos. Nunca essa congregação teve, Brian, 100% dos irmãos. E não era por causa de pandemia. Porque a turma ia para ver o jogo do Cruzeiro, 11 horas de domingo no Mineirão. Por isso. Né? Ia para sítio da família. Que é diferente do irmão que está de cama. Ele não faltou não. A igreja vai lá e leva a ceia para ele. Amém, irmão? Agora o cara foi para o jogo do Mineirão, problema. Depois ele conversa. Eu não tenho nada com isso não. Comigo, irmão, vai todo domingo. O problema é seu. Depois você vai ter que tratar isso com Deus, não vai? Todos nós teremos que prestar conta a Deus no último dia. Pronto. Não tem que ficar vigiando a fé de ninguém, não. Né? E nem ser babado de ninguém, nesse sentido. Né? Ser aquele que carrega o fardo pelas lutas junto, eu estou aí, ó. Né? Mas não me adianta. Né, me chamar para um almoço de domingo na sua casa, se você deixou de vir no culto para fazer o almoço. Eu não vou. Não quero ser cúmplice do seu pecado. Eu já deixei de ir em muitos almoços, que irmãos me chamam, aí eu falei, eu vou, beleza. Aí vem a metade da família, e cadê fulano? Ficou para fazer o almoço. Ô irmão, sinto muito, eu não vou então não. Eu não quero ser cúmplice do pecado, porque ela negligenciou o culto para me dar almoço. Obrigado, vou não. Não, vem para o culto primeiro, ou adianta no sábado, levanta de manhã mais cedo, ou a gente chega lá e faz junto. Ué. Então, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Me ajuda aí. Isso, mas para quem que ele narrava a história? Toda a igreja, para todos os irmãos. Irmãos, se o culto é problema para você, fala. Conversa com a igreja e muda para 5 da manhã. Ué. Porque aí, se você quer ir 11 horas, beleza, de 5 até 9, termina. O que não pode é faltar da ceia. A gente muda o culto para tarde. Tá vendo? A gente não é livre. A gente tem feito de manhã por hábito. Né? Começou de manhã, até eu acho que foi por uma necessidade, que eu tinha que estar em Belo Horizonte à tarde. E ficou. Mas pode fazer de tarde. Quando eu falo em Belo Horizonte, na igreja de Cristo lá em Belo Horizonte. Aí muda. Né? Então, aí a gente fala que é a igreja de Cristo. Mas como que é? Se todos não estão juntos. E a Bíblia ensina que a igreja de Cristo era todos juntos. Né? Aí eles chegaram lá em Jerusalém. Ó, verso 4. Foram bem recebidos por quem, irmão? Aí.
A igreja recebeu. Os apóstolos, porque eles estavam lá, né? E os presbíteros, né, da igreja. E relataram tudo que Deus fizera com... Você já percebeu que quem faz é Deus? Paulo nunca falou, eu fiz. Quando ele fala, eu fiz, logo em seguida ele muda e fala, a graça de Deus comigo, a graça de Deus comigo. Para mostrar que não era ele, né? Mas a graça de Deus com ele. Ou seja, ele estava relatando os feitos de Deus. Como que Deus, né, fez, enquanto eles foram, né? Eles foram enviados da igreja, e eles estão relatando. Agora a igreja de Jerusalém, lembra que saiu lá de Antioquia, foi para Antioquia, escreveu a carta aos Gálatas, né? Tiago de Jerusalém escreveu a carta para os irmãos. Aí agora teve uma confusão lá, quebra o pau lá em Antioquia, vai para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, no caminho, relatando, né, as obras de Deus às igrejas, né? E é que eu falei, vamos aprender a contar história, né? Sem ficar preso a papel e tinta. Vamos aprender a contar história. Aí eles chegam a Jerusalém, eles contam tudo que Deus fez. Imagina eles contando a conversão da Lídia. Quando nós chegamos lá na Macedônia, né, primeira do distrito, aqui não tem essa história ainda, tá? Porque isso vai acontecer mais tarde, mas suponhamos que tivesse havido. E tinha um lugar lá, parecia um lugar de oração. Uma turba de mulheres, só mulheres. E só nós dois de homens. Paulo e o Abel. Nós chegamos lá, e Silas, eu acho que era Silas. Aí nós chegamos lá, as mulheres começaram a ouvir a gente. Você tinha que ver. Aí Deus abriu o coração da Lídia, que era rica. E não só rica, vendedora de púrpura, mas ela nos constrangeu a ir para a casa dela. Aí nós chegamos lá na casa dela, aí nós contamos a família toda, todo mundo foi batizado. Imagina, e a história do carcereiro? Né? É claro que foi depois, não foi aqui agora, foi depois. Rapaz, não estava preso. Eu e o Silas. Estava naquele tronco. As costas sangrando, irmão. Estava doendo, viu? Num frio, sangrando, imagina. Sem roupa. Que muitas vezes despiam, né? Para sorrar as costas dos presos. Aí nós estávamos cantando lá. Rapaz, Deus mandou um anjo, tem estremeceu. Os presos mais perigosos, né? Do PCC mesmo. A turma do PCC. Rapaz, não teve um que teve coragem de sair da grade. Sim, é verdade, os caras eram bandidos, por isso que estava preso, com exceção de Paulo e Silas. Mas Deus fez um negócio lá que o trem estremeceu tudo, os caras morrendo de medo. Né? E aí nós fomos para a casa do carcereiro, toda a família convertida. Aí eu tive que voltar para a prisão. Porque senão ia matar o nosso irmão. O irmão acabou de dar uns pratos de comida, que nós comemos bem, porque na prisão não tinha comida não, viu? Aí nós fomos lá na casa do carcereiro, comemos com ele, voltamos para a prisão. Aí o Silas deve ter falado assim, aí você sabe que Paulo é turrão, né? Você sabe, né, irmão? Que Paulo é turrão. Questão. O magistrado não vier aqui nos pedir perdão, nós não vamos não. Nós somos cidadão romano. Imagina a igreja dando gargalhada. É mesmo? Você fez? Claro, irmão. Ué, nós somos cidadão romano, os caras batem na gente. Sem processo formal, contra a lei. Os caras compraram o título romano. Eu sou de nascença. Eu sou romano de nascença. O cara era marrento. Paulo era marrento mesmo. Imagina ele contando essa história. Começa a contar a história assim para você ver se as pessoas não se interessam pelo evangelho. O problema é que a gente fica na letra, no papel e na tinta. E a gente nem vê o que está acontecendo.
200 anos na igreja, o pregador dá. Se você dá muito, você ganha muito. Você dá, né? Começa, aprende, vamos contar história. Ensaia. Você não sabe, não tem vergonha de falar em público? Vai pro mato. Conta pra vaca lá. Quem sabe converte. É, sério, tem muitas matas por aqui que tem boi, tem vaca, tem pasto. Tem lagoa aqui perto. Você chega lá e conta lá para as vacas e tal. Fala só, me ouve, hein? Se você não me ouviu, peço a Deus para descer fogo do céu, te consome, tá? Eu sou o maioral da criação do Senhor, então você me ouve aí, vaca. Treina em casa, treina sei lá. Tem um irmão aqui que não sabia pregar, não. Eu falei, irmão, faz o seguinte, treina lá com os bois só. Você vê mesmo, você passa no meio do pasto todo dia. Ia, não parava lá e começava a falar para os vacas. E de vez em quando as vacas berravam e eu falava, até a vaca falando amém. Mas voltando para o texto, mostra que a igreja estava junta, os apóstolos estavam presentes, os presbíteros. E eles falaram do que Deus fez. Só que insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Levantou os encrenqueiros da igreja. Que haviam crido, os que estavam na fé, mas continuavam na seita. Que o cara tinha que sair da seita dos fariseus para ser cristão. Tinha não. Eles podiam ficar. O que eles não podiam era exigir que a igreja faça os costumes deles. Batizado era irmão. E a caixinha deles, né? E aí, eles afirmaram, eles estavam circuncidados, terminaram que observe a lei de Moisés. Rapaz, vai ficar ruim para esses caras. Estava na seita dos. Agora estão tentando impor o dogma deles. Aí vai ficar ruim. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os irmãos Paulo, Tiago, já nos falaram sobre isso. Esses irmãos então, vamos ouvir os dois lados. Conta para nós aí, Paulo. Conta para nós aí, Tiago. Conta para nós aí o da seita dos fariseus. Gente, eles ouviram. Mesmo os irmãos falando coisa errada, eles ouviram. E ao ouvir, vamos analisar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Havendo grande debate. Olha, né? Sonho, irmãos, com um grupo de irmãs, puros, podem reunir para discutir certos assuntos que não é. Até porque, às vezes, novo convertido, tem maturidade para ouvir, para tratar de certos assuntos, para ver debate mesmo. Mas com respeito, com honra. Agora você vai me ouvir, beleza. Então, que já tinha pregado para os gentios, já tinha falado para a igreja de aos gentios, tinha ou não? Já sabia. Está interrompendo. Ele não está falando a mesma coisa que está falando. Eu estou falando em questão de ensino, não é de que talvez eu nunca ouvi, né? Aí eu pego aqui e já lá,
Depois a gente dá um show nele, igual o Paulo deu nos Gálatas. Mas deixa ele falar, né? Então, aí, o Pedro tomou a palavra e lhe disse, olha para você ver se a questão já não era resolvida. Irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra e... O problema da gente falar que foi o primeiro concílio, porque os concílios posteriores definir sobre um assunto e impor sobre a igreja inteira. Não era questão resolvida. Problema. Aqui é a questão resolvida. Só que os irmãos, educadamente, ouviram aqueles que estavam se opondo, porque qual é uma das qualificações que o presbítero ou o presbitério da igreja tem que ter? Só nisso aqui. Não. Segundo a lista de qualificações, né? Qual é uma das qualidades dos presbíteros, evangelistas, esses professores, evangelistas, missionários, tem que ter? Sim e não, né? Tudo que você vai falar é sim, mas não no contexto, dentro do contexto. Capacidade para convencer os que contradizem. Dentro do contexto bíblico aqui, ó. Qual é a qualificação dos presbíteros? Eles têm que ouvir, não tem? Para poder refutar o que está sendo ensinado erradamente. Então, como é que eu vou refutar um ensino falso se eu não ouvir? Então, mas eu tenho que ter a capacidade de refutar. Mas eu tenho capacidade. Né? Por exemplo, um dia um irmão veio na hora da coleta aqui e falou do dízimo. Esse aí eu já voltei. Expliquei o texto do dízimo. O irmão me agradeceu e a igreja também, né? Que é pôr uma lei sobre a igreja. Então, é responsabilidade do presbitério, né? Refutar os que contradizem. Então, dentro do contexto, está vendo a gente aprender a falar dentro do que a gente está falando? Que tem que ser manso, que tem que ouvir, que está tudo certo. Mas dentro desse contexto aqui, os irmãos foram conversar com os estava ensinando que tinha da lei de Moisés. A gente tem que contar a missa toda, né? A palavra concílio restringe já. Mas se você fica legal. Eu não vou usar um termo, que é o problema, a gente dar nome. Por exemplo, trindade. Você não tem essa palavra na Bíblia. Aí você acaba criando problemas para pessoas que têm aversão a essa palavra. Mas se você falar divindade, que a divindade é composta, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode aí essa turma aí, os alás da vida, né? Que eles pensam na Deus unitarista, né? Tem uma igreja também que só pensa que Deus, que só existe Deus, Pai. Né? Chama igreja unitarista. Como é que você vai convencer esses caras das três pessoas? Se você usar a palavra trindade, você já vai fechar o ouvido, né? Mas se você falar, não, a divindade é composta, eles vão, mas peraí, nunca ouvi essa expressão. Né? Então, aqui os irmãos, eles se reúnem para tratar um assunto que estava perturbando a igreja. Qual é o assunto? Os judeus estavam dizendo que tinham que guardar a lei de Moisés para que eles fossem salvos. Ponto. Só que essa questão já era definida. Só que os apóstolos ouvem, por quê? E os presbíteros? Porque os presbíteros têm que ter capacidade de
refutar aqueles que contradizem. Né? É uma das qualificações dos presbíteros, né? Aí o Pedro falou, irmãos, escolheu há muito tempo, né? Para levar o evangelho e que esses crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo eles. Como também a nós, se Deus deu para eles o Espírito Santo, como nos concedeu, de Moisés. Eles, né? E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Então a questão já era resolvida? Sim, resolver. Purificando-lhes pela fé. Agora, pois, por que a Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam dar, nem nós. Resolver a questão já era morta, no sentido resolvida, só que os irmãos estavam bagunçando com a coisa. Era resolvido. E os fariseus, uma na canela, né? Olha, nem nossos pais, nem nós, eles querem que nem nossos pais conseguiram. E Deus, quando concedeu o Espírito Santo a eles, não fez entre nós e eles. Por que vocês estão falando a Deus? É muito bem para tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Duvidar do amor, do cuidado de Deus. Então, o que os judeus estão fazendo aqui? Estão duvidando de Deus para com os gentios. E temos que assumir o controle, e para que nós assumimos o controle, vocês têm que circuncidar. Esse que é o problema. Vamos deixar Deus conduzir a igreja, irmãos? Muito melhor. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir a igreja. E Ele usa quem Ele quiser. Ele usa um jovem, Ele usa uma criança, Ele usa um velho, Ele usa uma irmã, usa uma irmã casada, usa uma irmã solteira. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa um mundano lá fora, se quiser. Né? Se quiser, ele escreve uma coisa aqui. Ele escreveu ontem. Ele não pode escrever hoje, não? Ele não é o mesmo? Então, o grupo da igreja controle vai criar regras. Porque tem que ter as regras. Aí ele consegue medir o controle dele. Mas se não tem regra, como é que você mede? Não tem como medir. E aí o único jeito que você tem é glorificar a Deus por tudo que Ele faz. Pronto, acabou. Então, controle, os fariseus queriam o controle da igreja e os apóstolos não permitiram. Glória a Deus, né? Senão nós estávamos lá, né? Ah, porque eu não ia seguir judeu, nada, não. Eu comer chorinho, não estou nem aí para ele. Para o judeu, para o fariseu aqui, ó. Não é para o irmãozinho judeu. Estou falando para esse judeu aqui, ó. Esses caras que acham alguma coisa. Então,
Aí ele fala, ó, verso 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles Então, tem que guardar a lei? Não. Paulo já tinha escrito, Tiago já tinha falado, e agora Pedro falou de novo. Só que eles vão insistir. E aí, olha o que acontece. Quando a manifestação da igreja, ou a participação da igreja, não só da liderança da igreja, mas da igreja, junto com os seus pastores, no sentido bíblico da palavra, e toda a multidão silenciou. Aqui é um desespero para a turma silenciar na hora do início do culto. Misericórdia. Quando os caras falavam a palavra de Deus, por temor, silêncio mortal. E essa é a palavra, né? Que quando fala de silêncio na Bíblia. Mas por que o silêncio? Por reverência. Imagina aqueles... Gente, era uma multidão de irmãos. Não era um grupo pequeno, era uma multidão. Um silêncio total. Por quê? Porque eles começaram a ouvir. O que o Paulo... Você viu que ele nem tem título aqui, ó. Porque entre os irmãos não tem título não, aqui, ó. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, irmão, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Rapaz, eles deviam ter ficado, imagina, né? O Pedro deve ter contado sobre a ressurreição da Dorcas, que aconteceu antes, né, desse evento. O Paulo deve ter falado, imagina, ó, eu segui um cara lá, que estava dissuadindo o procônsul lá, eu mandei, o cara ficou cego na hora. Falei, mesmo, Paulo? Como é que aconteceu? Devia ser cada histórias, irmão, lindas. É como você vê um filme bom, de qualidade, que edifica, que constrói, que cria um caráter na gente, você fica apaixonado por aquele filme, sensibilizado, né? Que nem aquele prêmio Nobel de matemática, que ele tinha um problema de, eu vou usar a palavra alucinação visual, ele via pessoas, e tem outro nome para isso? Isso aí, esquizofrenia, e ele realmente montou lá um centro de combate a uma invasão armada, e o cara pira, é real isso, tá? É história real, ele era professor de matemática, e ele que descobriu lá as coisas da matemática e tal, mas aí ele via terrorista para todo lado, gente da KGB, sei lá, da CIA, foi internado, buscou tratamento psiquiátrico, tomava medicamento, e aí a coisa piorou, porque acabou tendo problema com a esposa, né? E já ia, ele falou, não. Aí ele encontrou alguém que falou, olha, você está tendo alucinação, você tem esse problema, você vai ver essas pessoas mesmo, mas elas não existem, elas vão falar com você, mas não é verdade não. Aí quando ele entendeu isso, aí chegou na universidade e pediu para voltar a dar aula de matemática, prêmio Nobel de matemática. Aí ó, vê o filme depois para você ver. Porque essa menina é igual o cara lá, vê? Entendeu? Aí acha que é verdade. Aí acha que é verdade. Aí você olha e fala, sai fora, só deixa eu dar minha aula, que não mola não. Né? Então, ele tornou prêmio Nobel. Né? E ele continuava vendo a menina lá, fica aí, deixa eu dar minha aula, que não mola não. Prêmio Nobel. Foi aplaudido, né? Assim, no dia que foi receber o prêmio lá, agradeceu a esposa dele, né? Aí ele já aparece velho lá depois que passa o filme, aí vem ele de verdade, né? Vem o como é que chama, meu irmão? Vale a pena assistir.
Então, é assim que os apóstolos contavam, né? Histórias reais, né? Aquela que aqui é uma história real, claro, com uma imagem irreal, né? Mas para a pessoa que via era real, né? Não para os outros, mas para o cara lá era real. Mas ajuda a gente. Um cirurgião também, que foi também ovacionado aí, porque ele separou a criança que nasceu com o crânio colado uma na outra, né? Aí consegue separar. Então, histórias assim, irmão, que você conta, as pessoas se comovem. Então, Paulo e Barnabé começou a contar as obras de quem? Eles começaram a ouvir o que Deus, né, estava fazendo, né? Terminaram, né? Paulo e Barnabé contou água. O mesmo que as obras se manifestam fé, né? Com a fé pelas obras. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmão, primeiramente vizinhos, de constituir dentre eles um povo para o seu. O Tiago ficou igualzinho, só que cumpridas estas coisas, vou ficarei de suas ruínas. Então o tabernáculo de Davi vai ser reconstruído ou já foi? Já foi. Quando os gentios entraram na oliveira, foram enxertados na oliveira, que era Israel, foi enxertado, né? Nós, oliveira, na oliveira natural, né? Se Deus se ajeitou a natural, você acha que ele vai fazer conta se a gente está vivendo como gentios, em termos de pecado? Você acha que ele vai fazer conta? Ele vai cortar também. Se ele cortou a oliveira natural, você acha que ele não vai cortar a oliveira brava? Que foi enxertada? Então, por isso nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, né? E outra, mostra aqui também que Jesus é Deus, né? Porque quem fez isso não foi Jesus? Quem que voltou? Quem que reedificou? Jesus, né? Para que os demais homens os gentios já estavam invocando o nome do Senhor, provavelmente por influência dos judeus piedosos, como Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, aqueles que foram fiéis debaixo da legislação de Moisés, anunciava Deus aos gentios. Na época de Zacarias, né, depois da reconstrução do segundo templo, 10 não-judeus pegavam na orla de um judeu, pedindo, me leva a Jerusalém, porque nós temos ouvido o quanto o Senhor é bom para vocês. Então, eles aprenderam a lei, eles aprenderam a palavra do Senhor lá em Jerusalém, na época de Zacarias, né? Então, os gentios, o nome do Senhor. Então, diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Então, essa questão já estava resolvida há quanto tempo? Ó, não era para resolver, já estava. E Deus aceita pela fé os gentios. E ele está citando aí Amós, né? Eu depois citei Zacarias aí, se você quiser anotar Zacarias 8 e Amós 9. Pelo que julgo, aí o Tiago, ele vai perceber que vai haver um problema na igreja. E quando nós percebemos que vai haver um problema na igreja, Jesus deu autoridade à igreja para tomar algumas decisões. Jesus deu decidir sobre algumas questões que ele não pontuou, que ele não falou. Tanto de sabedoria e de conhecimento, nós podemos pontuar, né? Porque a gente não vai pontuar nada contrário àquilo que já foi escrito, instruído,
Depois eu vou te dar um exemplo. Agora vai ter um problema. Então vamos ver qual era o problema e qual vai ser a decisão do Espírito Santo. E julgo eu, aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Bom, então, não vamos perturbar os irmãos de jeito nenhum. Bom, sessão encerrada. Para não ter... Vamos escrever que abstenham de algumas coisas. Ele vai falar por que coisa, abstenham das contaminações. Se envolver com abstenham dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. Aqui está lá de relações sexuais ilícitas. Da sua outros teve relação. Foi expulso da igreja. Texto, né? Então é aquela lista de, né? É 18, né? Vamos lá, 18. Tem uma lista lá de relações sexuais ilícitas, porque os gentios, eles tinham relação sexual com animal, um monte de coisa. Isso é pecado, então não. Da carne de animal sufocado e do sangue. Aí ele vai falar por quê? Porque tem os pregadores de Moisés continuavam pregando o judaísmo para o seu povo. E eles estavam certos. Não estava errado. E o judeu podia comer sangue? Podia comer sufocado? Não. Só que se o gentio comesse, sendo da igreja, o que ia acontecer? Um racha, né? A igreja que come sangue e a igreja que não come sangue. Os judeus falam mal do gentio, o gentio fala, é o que acontece hoje em dia, né? Então, porque Moisés tinha seus pregadores em cada cidade. Então, lá na roça, pode comer? Pode, por quê? Tem Moisés pregando lá? Se alguém matar um porco lá na roça lá e fizer um chouriço, te der um pedaço, comer? Tem Moisés pregando lá? Não. Aqui foi proibido, por quê? Porque por milênios, né, gente? Moisés está pregando desde 1500 a.C., aqui já está no primeiro século, e em cada cidade ele tinha pregadores. Então, toda cidade que os irmãos fossem, tinha um pregador de Moisés lá. E tinha que ser respeitado. Tinha que ser honrado. Hã? O de Daquê não. O de Daquê foi mais para o final do primeiro século. Tá? Foi mais para o finalzinho. Porque começou a ter abuso de irmão, aproveitando da boa fé, da boa generosidade da igreja. Aí eles escrevem o de Daquê. Aí ele fala assim, ó, se um irmão chegar na sua casa e ficar um dia, 2 e no terceiro ele foi embora, é irmão. Mas se ele ficar no terceiro dia na sua casa, é falso profeta. Isso é o de Daquê, né? É um livro apócrifo, né? Tem aí agora, né? Para quem quiser ler lá, tem ele aí na biblioteca. Então, irmãos,
lá na e comer a canjica lá. Eu e Deus, tem algum problema? Não, porque eu sei que eu sou, né, assim. Para mim há um só Deus e um só Senhor. E quem fez o milho foi Deus. E quem criou a terra foi Deus. E quem manda as estações e a chuva é Deus. Então, se eu comer, não tem problema. Mas e o meu vizinho? Uai, Giovanni, você voltou a ser católico? Só de ele falar isso, irmão, eu já pequei contra a consciência daquele homem. E se eu pequei contra a consciência dele, eu pequei direto contra Deus. Ou não é porque eu não posso comer, porque os ídolos não são nada. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, se eu quero comer uma carne, minha esposa pode fazer para mim. Eu também não vou inventar modismo, não. Porque eu invento modismo. Eles ficam todos comer a canjica lá do Santo Antônio, aí eles vão e fazem forró cristão. Não, arraial, né? É arraial, né? Arraial dos crentes. Aí tem coisa de milho, as moças vestem de roupa de roça, e aí faz lá o quentão, aí põe cachaça, e, uai, peraí, não vou, você está escondendo atrás aí, né, você está tanto para tomar um quentão, e aí fica aí fazendo arraial de crente, não, pede sua esposa para fazer uma canjica para você, né, irmão, um quentãozinho, só com gengibre, não põe cachaça não, né? Só gengibre, dá um chá quente. Eu tomei lá na casa do Evandi, foi mal, agora acabou o culto, num frio à noite, eu acho que o irmão estava lá, não sei se foi naquele dia, aí ele falou, não, vamos tomar um quentão agora. Eu falei, oh, que beleza, agora nós vamos esquentar mesmo. Aí, irmão, eu cachaça. Não, irmão, nós somos crentes. Quem disse que então não é quentão, não. Isso dá outro nome para esse trem aí. Ó. Quentão. Quentão tem cachaça. Né? Ele falou, não, então é um chá. Então tá bom, então vamos tomar um chá. Uma delícia. Né? Gente, a gente tem que parar de ficar inventando moda. Por quê? Gengibre com canela, uma delícia. Esquenta, irmão. Você soa todo assim. Parece que é a cachaça de primeira mesmo. Mas não é não tem não. Coisa boa mesmo. Mas, para esquentar, rapaz, esquenta, é bom. Mas as pessoas, ela acaba escandalizando. Por quê? Porque ela faz coisas que tem a ver com a fé de alguém. Aí escandaliza. E aí, em vez de aproximar essas pessoas de Deus, afasta. Então, por que eu vou fazer um churrasco em plena sexta-feira da paixão? Eu não posso comer um boi na sexta-feira da paixão, mas eu vou perder todos os meus amigos católicos. Então eu não vivo mais para mim. E a minha liberdade agora está limitada pelo meu irmão, pela consciência do meu irmão. Mais para frente, lembra que aqui nós estamos no ano 49, mais ou menos, né? Depois Paulo vai escrever aos Coríntios. Quando ele escreve aos Coríntios, ele abrange mais essa questão de alimentos. No final ele vai falar, gente, nós estamos livres para comer tudo, mas se alguém falar que foi sacrificado, não coma, por causa da consciência alheia. Então, mais tarde, ele vai abranger mais. Mas, no princípio, ele só deu algumas regrinhas para que os irmãos não se dividissem. Qual foi a regra? Não come sangue, não come animal sufocado, relações sexuais ilícitas e idolatria. Então,
Você recebe uma carta dessa de um apóstolo, né? Que você não deve. O que você ia fazer? Beleza, é só isso? Eu não tenho que guardar aquelas 600. Não. Uai, beleza. Acabou o chouriço nas nossas reuniões. Acabou. Tira o chouriço. Pronto. O resto está valendo. Está vendo? Então, irmãos, foi uma decisão bem pontual. Mais tarde, ela está abrangendo. Deus não. Lembra de Jesus, quando estava ensinando os apóstolos? Ele não ensinou tudo. Por quê? A turma não estava? Ele deixou que o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também não vai ensinar tudo sobre essa questão aqui. Ele vai falar das coisas essenciais e depois, lá em Corinto, ele vai falar sobre a questão de alimentar. Tanto é que mais tarde ainda, tudo que Deus é bom, a gente pode de tudo e não tem problema. Por quê? À medida que a igreja vai ganhando maturidade, Deus vai revelando a igreja. Mas nesse momento crucial aqui, você não vai. Gente, se um adventista chegar na sua casa, você vai servir ele uma carne de porco? Não, ué. Eles não comem. Por causa da fé deles. Oferece uma carne de boi, um omelete, pronto. Não é porque está errado, assim, vai fazer diferença se ele come carne de porco ou não come? Nenhuma. Mas se você serve ele se escandaliza. Do horário. Então, eles tratam o assunto. Então, vocês deu para entender por que nós não... Eu só vou falar uma coisa. Quando você vai ao médico para descobrir um tipo de doença, o que eles fazem? Ele tira o sangue, não tira? Para descobrir se tem alguma doença. Então, hoje eu não como sangue por causa que a doença do animal está no sangue. Você tem alguma doença, está ali, ó. Se eu comer, eu posso contrair aquela doença. Nem sempre 90 graus de caloria vai matar aquela doença. Então, mas se o irmão lá da roça, ó, tem nada a ver com Moisés, tem nada a ver com questão de... E ele faz um chouriço e te oferece, não é melhor você comer para não escandalizar o irmão? Ele vai achar que você acha que é bom da boca, que você... Não, irmão, come um pedacinho ali e tal, e fala assim, não, irmão, gostoso, mas eu não tenho hábito de comer, vou comer outra coisa, me dá um pé do porco aí, e come na frente dele. Mas tudo com respeito, tudo com... pensando no outro, não é pensando em você.